Irmãos, se eu fizesse uma pergunta para os irmãos logo nessa introdução, e eu vou fazer essa pergunta, eu tenho certeza que cada um de vocês iria responder de uma forma diferente. E a pergunta é: para você, o que caracteriza um cristão? Talvez, se eu fizesse essa pergunta, lá na década de 70, algumas pessoas iam dizer: um cristão para mim é uma pessoa que vai de terno para a igreja, de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo da mão. Outras pessoas iriam dizer: não, para mim, um cristão é uma mulher que usa uma saia até o tornozelo e vai para a igreja. Aí se você perguntasse em um ambiente dos nossos irmãos católicos, iriam dizer: é uma pessoa que vai à missa, né, que anda com seu crucifixo, que reza o terço. Então, são várias características que denotam um cristão. Várias características. Mas se nós fizéssemos essas perguntas no tempo de Jesus, eles não iriam dizer que o que caracteriza um cristão, o que mostra que a pessoa é um cristão ou uma cristã, é a saia que ela usa, é o terno que ele veste, ou o terço que ele reza. Não é. Não era essa a característica de um cristão nos tempos de Jesus. Então vinha mais uma pergunta: qual era a característica que provava que uma pessoa era cristã nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos? E uma resposta era unânime: perseguição. Perseguição. Logo, se uma pessoa era perseguida por causa da sua fé, logo essa pessoa era cristã. Era cristã. Se nós atentarmos para aquilo que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 11 e versículo de número 12, nós chegamos a essa conclusão. O que Jesus fala lá? Ele disse bem assim, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então veja só, ele está trazendo uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo ele, e ele sabe que uma pessoa que ouve Jesus, que escuta a palavra de Deus, logo essa pessoa é uma pessoa perseguida. Isso está no versículo 11 do capítulo 5. Porém, quando chega no capítulo de número 12, ele diz bem assim: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então Jesus olha para o presente e fala: vocês são perseguidos porque vocês me seguem, porque vocês me amam, mas fiquem felizes, porque tem uma recompensa esperando por vocês no reino dos céus. Isso é maravilhoso. Já o apóstolo Paulo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 12, ele deixa bem claro: aquele que quer seguir a Jesus deve saber que o que espera por ele são grandes provações, ou seja, grandes perseguições. Então o apóstolo Paulo, que vem depois de Jesus Cristo, ainda continua defendendo essa tese de que ser cristão significa ser perseguido. Significa ser perseguido. Muito bem. Quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, versículo 41, quem está lá nesse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Está o apóstolo Pedro, que é aquele que escreveu esse livro que nós acabamos de ler, e a Bíblia fala alguns outros apóstolos. E o que aconteceu? Eles estavam pregando a respeito do Jesus que havia sido morto, mas que havia sido ressuscitado. Então eles estavam pregando a respeito de Jesus. O que aconteceu? Eles foram perseguidos. E qual foi uma das formas que eles foram punidos? Diz a Bíblia, lá em Atos capítulo 5, que eles foram açoitados, ou seja, eles receberam chicotadas. Chicotadas. E aí diz a Bíblia que depois que os apóstolos são açoitados, recebem aquelas chibatadas, Atos 5, versículo 41, diz que eles se alegraram. Você imagina? O camarada acabou de receber um bocado de chibatada no couro e ele fica feliz? Mas por que São Pedro fica feliz? Por que o apóstolo Pedro fica feliz?
Por que os demais apóstolos ficam felizes? Diz o texto que eles ficaram felizes por serem dignos de serem participantes dos sofrimentos de Jesus. Então, para eles, era o quê? Era uma honra receberem chicotadas e serem perseguidos por causa do quê? Por causa da perseguição. Mas eu quero fechar essa linha de pensamento com aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses, livro que a gente está estudando quinta-feira. A gente começou quinta, vai terminar essa quinta-feira agora. Lá no capítulo 3 e no versículo 3. O que ele diz? Que o cristão está destinado, faz parte do destino do cristão passar por provação. Então, cristão que não passa por provação, logo ele não é cristão. E provação é sinônimo, é a mesma coisa de dizer perseguição. Perseguição. Pois muito bem. Só que essa realidade mudou. Mudou. Tem gente que diz que ler esse texto que eu li hoje não vale mais a pena. Porque é realidade de um tempo passado. Porque o cristianismo não é mais perseguido hoje. Pelo menos aqui no Brasil. O cristianismo hoje está infiltrado até mesmo na política. Hoje um político ele tem que pensar 10 vezes antes de afrontar o cristianismo. Tem que pensar 10 vezes. Hoje, se um político lá da tribuna afrontar um princípio cristão, ele vai ter muita dificuldade de ser eleito. Porque o cristianismo hoje é uma massa. E aí algumas pessoas dizem que o cristianismo hoje não é mais perseguido. Mas quando que aconteceu isso? Aconteceu cerca de 300 anos depois que o apóstolo Pedro escreveu isso aqui. O cristianismo sempre foi perseguido. Os primeiros cristãos, diz a história, que eles eram levados lá em um anfiteatro, que é conhecido como Anfiteatro da Morte, que fica lá na Itália, onde os cristãos, os primeiros cristãos, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, como os irmãos daquele tempo, eram jogados para serem mortos pelos leões. Outros eram pisoteados por touros. No ano 64, o imperador da época, e isso eu estou dizendo o tempo do apóstolo Pedro, o tempo do apóstolo Paulo, pegou milhares de cristãos, pendurou eles em madeira, em um poste de madeira, jogou piche e tacou fogo neles, para que no momento que estivessem queimando, iluminasse as noites escuras lá da Itália, lá de Roma. Então foram muito perseguidos. Porém, 300 anos depois, assume um outro imperador. Um imperador que agora se diz ser cristão. O nome dele era Constantino. E então, o cristianismo deixou de ser perseguido. Os irmãos não passaram mais por perseguição. E aí o tempo foi passando. E aí nós chegamos em um momento em que ser cristão não é mais sinônimo de ser perseguido. É sinônimo apenas de estética. Um cabelo comprido, uma saia comprida, um terno, um terço, um rosário. Fazendo isso como sinais de ser uma pessoa cristã. Mas eu tenho uma notícia para os irmãos. É que os tempos de Roma estão voltando. Os tempos de Roma estão voltando. Hoje, uma pessoa que defende conceitos cristãos é tido como uma pessoa fora do seu tempo. Se você, como homem, afirma que você é fiel à sua mulher, aí fora você é o quê? Escarnecido, zombado, dizendo que você é doido. Se uma mulher jura lealdade a um homem, ela é tida por alguns aí como uma mulher boba, uma mulher besta. Um jovem que decide não se relacionar com várias e várias pessoas até encontrar uma pessoa verdadeira e certa, ele é tido como doido, quadrado. E o que ele escuta? Meu filho, vá aproveitar a vida. Então,
essa ideia hoje de nós nos apresentarmos como cristãos, estamos hoje já recebendo algumas formas de retaliação. Então hoje uma pessoa ser cristã, ela é sim sinônimo de ser perseguida. De ser perseguido. Bom, vamos lá para o texto. Aqui na carta que Pedro escreve, no capítulo 4, versículo de número 12, ele vai falar a respeito de uma provação que vem na vida de todo cristão. Olha o que diz o texto: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-lo. Pedro está se referindo aqui para quem é cristão. Pedro usa aqui a analogia do fogo para dizer que toda aprovação que o cristão passa visa destruí-lo? Visa acabar com o cristão? Não, visa prová-lo. Ele usa essa ideia do fogo como sinônimo de provação, que vem para nos purificar, no primeiro capítulo do livro dele, aqui no versículo 6 e 7. Que ele diz que o fogo serve, ou seja, a provação, serve da mesma forma que o fogo é usado para derreter o ouro e tira todas as impurezas, deixando apenas o ouro, aquilo que é valioso. Então, o fogo, que é a provação, não visa destruir o cristão, mas sim o que? Tirar o melhor que tem dele. Tirar o melhor que tem de nós. Deixa eu dar um exemplo. O apóstolo Paulo passou por uma provação. Qual era a provação? Ele disse que ele estava sendo acusado por Satanás. Acusado por Satanás. E ele tinha um espinho na carne. Então você pensa, será que essa provação era para destruir o apóstolo Paulo? Não, era para tirar o melhor que Paulo tinha. Porque ele chegou para Deus e falou assim: Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa provação. Satanás está sempre me acusando. Eu sinto esse incômodo como se fosse um espinho na carne. Eu estou incomodado com isso. Qual a resposta que Deus dá para ele? Paulo, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então, o apóstolo Paulo, passando por aquilo ali, sentindo incômodo com aquela situação, ele buscava a Deus. Ele ia ser destruído? Não. Ele estava tirando o melhor dele. Ele estava tirando as impurezas dele, porque toda vez que ele se debruçava diante de Deus, que ele orava a Deus, Deus cada vez mais fazia-se presente na vida do apóstolo Paulo. Então Deus pega a provação, a dificuldade, para cada vez mais trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Você imagine você aqui nos dias de hoje, passando por um sofrimento, por um filho numa UTI. Que dificuldade, que sofrimento. E aí você imagina que enquanto o seu filho está na UTI, você tem pedido a Deus, você tem orado a Deus. Então essa aprovação tem te aproximado mais de Deus. Essa dificuldade que você passa tem te aproximado mais de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então as provações que nós passamos não visa nos destruir, mas nos visa nos aproximar mais de Deus. Muito bem. Versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem e exultando. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Pedro, melhor dizendo. Quem aqui gostaria de receber a notícia de que um ente querido está com câncer terminal? Quem aqui gostaria de receber a notícia que depois de anos e anos, você no seu trabalho, você vai ser dispensado? Quem aqui gostaria de receber a notícia de que depois de tantos anos de um casamento muito bom, altos e baixos em alguns momentos,
o casamento chegou ao fim. Ninguém gosta de notícias complicadas. Ninguém gosta. Mas o apóstolo Pedro aqui dá um tapa na nossa cara. Ele diz: diante das notícias difíceis, se alegre. Se alegre. Vai adiantar se desesperar? Vai adiantar entrar em desespero? Vai adiantar saindo gritando aí de forma atabalhoada na rua? Não. Não vai adiantar. O apóstolo Pedro nos convida aqui no versículo 13, diante das dificuldades, se alegrar. Se alegre. Mas ele vai linkar essa alegria com Jesus. Porque ele vai dizer bem assim: porque a partir do momento em que vocês se alegram, vocês estão fazendo parte do sofrimento de Jesus. Ou seja, vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. Versículo de número 14. Se são insultados por causa do nome Jesus, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí eu quero chamar a sua atenção. Toda aprovação vem de Deus? Toda aprovação vem de Deus? Não. Nem toda aprovação vem de Deus. Você imagina eu chegar aqui e dizer: poxa vida, estou triste. Estou triste porque eu perdi minha carteira, minha habilitação. Motivo da perda da habilitação. Estava andando sem capacete, a polícia me parou. A culpa é minha? Ou é uma aprovação do acaso aí? Aconteceu. Foi coisa do acaso ou é culpa minha? Não, é culpa minha. Ah não, eu estava no trabalho, de repente o patrão foi falar um negócio comigo, eu fiquei bravo e meti a mão na cara dele. Fui demitido. É provação? Ou é coisa que eu trouxe para a minha vida? Temos que aprender a diferenciar isso aí. O apóstolo Pedro diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Lembra que eu disse para os irmãos que naquele tempo o cristianismo padecia muitas perseguições? E qual que era o motivo da perseguição? A fé em Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O motivo das suas perseguições são por causa das suas escolhas em Cristo? O motivo das suas perseguições são por causa da sua fé em Jesus? Ou o motivo das suas perseguições são por causa das suas atitudes erradas diante de Deus? Se as suas atitudes, ou seja, se as suas atitudes são atitudes que glorificam a Deus, logo as suas perseguições vão ser por causa da sua fé em Deus. Se as suas provações vêm por causa das suas ações erradas, logo são por causa de você mesmo. Então aprenda a diferenciar. Quando a aprovação vem por causa da nossa fé, o apóstolo Pedro vai dizer aqui no versículo 14, se é por causa do nome de Cristo, está aí na tela, versículo 14, então vocês são bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Felizes. Então volta naquela mesma coisa. Se eu sou cristão, e se eu estou sofrendo por causa da minha convicção em Deus, e independente da situação, eu tenho que ficar feliz, contente, tranquilo. Mas tratando sobre essa questão de que nem sempre é por causa da minha fé, no versículo 15 o apóstolo Pedro vai dar mais alguns exemplos de quando as provações vêm na nossa vida, não são por causa da nossa fé, não são por causa da nossa conduta, não é por causa da nossa escolha como cristãos, é por causa das nossas escolhas erradas, de nossos pecados. Versículo de número 15: que nenhum de vocês sofra como assassino. Se é para sofrer, sofra por causa das suas escolhas
por causa do nome de Deus, mas não como assassino. Aí chega um camarada aqui e disse: irmão, eu me converti, estou aceitando Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e eu queria que você fizesse uma oração por mim. Aí eu pergunto para ele: qual oração? Eu quero que você ore por mim para que eu não seja preso. E aí, eu devo orar para que ele não seja preso? Devo ou não devo? Devo orar para que ele não seja preso? A Thaís acha que não. Devo orar para que ele não seja preso, Andressa? Não, não devo orar para que ele não seja preso. Eu devo orar para que ele seja preso mesmo. Porque o que o homem plantar, ele tem a obrigação de colher. Logo, se uma pessoa ele comete uma falta, um erro, ele tem que pagar pelo seu erro. Então o apóstolo Pedro vai dizer aqui no versículo de número 15, que nenhum de vocês sofra, ou seja, padeça de perseguição, padeça de situações complicadas, por causa de um assassinato. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, o texto aqui não está falando apenas de assassinato, sabe, na época lá era espada, hoje é uma arma de fogo. Não é só esse tipo de assassinato não. Tem gente que mata com palavras. Tem gente que mata com palavras. Tem gente que mata quando deixa de dar um abraço em alguém, sabia? Tem gente, tio Gerson, que mata quando deixa de demonstrar misericórdia para uma pessoa. Tem gente que mata quando deixa de estender a mão para uma pessoa que realmente precisa. Está matando da mesma forma. Aí a pessoa ela está vivendo, está sofrendo a vida e não sabe por quê. Por quê? Por que às vezes está faltando algumas coisas? Porque essa pessoa, quando tem a oportunidade de abençoar, não abençoa ninguém, não estende a mão para ninguém, não traz uma palavra de consolo, às vezes para alguém que precisa ouvir uma palavra de consolo, está matando alguém. Aí depois vem se queixar: poxa vida, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo por causa da minha fé em Cristo? Não, eu estou sofrendo por causa das minhas atitudes. Continuação. Ou ladrão. Ladrão. Alguém que tira aquilo que é de outro, que tira daquilo que é direito de outra pessoa. E aqui também se encaixa a mesma verdade. Não é apenas a pessoa que vai lá com a arma na mão e tira de outra pessoa. Mas às vezes nós tiramos coisas das pessoas também sem uma arma na mão. Sem uma arma na mão. Às vezes nós tiramos o direito de uma pessoa de se defender. Às vezes, Marlene, nós tiramos o direito de uma pessoa dela colocar a versão dela do fato, da situação. Às vezes nós tiramos o direito de uma pessoa de ela pelo menos se explicar. E com isso nós não mostramos o que? Misericórdia. E às vezes nós estamos complicados quando algumas situações difíceis acontecem na nossa vida. E nós achamos: poxa vida, isso está acontecendo porque eu sou um cristão verdadeiro. Não. Às vezes é por causa de alguma atitude errada que nós fizemos. Deixamos de mostrar misericórdia para alguém. Roubamos o direito de uma pessoa. Mais ainda. Ou um malfeitor. E malfeitor aqui, meus irmãos, é pessoa que faz mal para outra pessoa. Um malfeitor. Mas o versículo vai finalizar dizendo o quê? Que se mete na vida dos outros. Irmão, eu acho que a gente tem tanto problema para a gente cuidar da nossa própria vida, que não cabe a nós nos preocuparmos com problemas alheios. Sabe qual é o grande problema de quando nós nos preocupamos muito com a vida do outro? Nós deixamos de olhar para os nossos próprios defeitos. Quantas pessoas que criticaram o filho dos outros, dizendo: aquela menina vai ser aquilo, aquele rapazinho vai ser aquilo, e deixou de olhar para o seu filho e para a sua filha dentro do seu lar. Quantas pessoas ficaram mais preocupadas com o casamento do vizinho e às vezes não viu que o seu casamento não estava essas maravilhas também não. Então,
Tem problema, João, que vem na nossa vida, não é por causa da nossa fé, é por causa de deixar de praticarmos a verdadeira fé em Jesus Cristo. Muito bem. Parte final da mensagem, vamos finalizar. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, então o apóstolo Pedro agora vai mudar de chave. Você não deve sofrer por tudo isso que eu já disse. Versículo 15. Como ladrão, como assassino, como malfeitor, que se intromete na vida do outro. Versículo 16. Mas sofrer como cristão, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Agora, meu irmão, minha irmã, se as dificuldades que você está passando é por causa da sua convicção em Deus, continue tendo a sua convicção em Deus. Continue acreditando. E deixa eu dizer algo para você. Não abra mão de forma nenhuma. Não abra mão da sua convicção em Deus. Não abra. Daniel foi convidado a abrir mão da sua convicção em Deus. Ele não abriu. Como ele não abriu, Deus foi com ele. Deus foi com ele. É igual aquela velha história do rapaz que trabalhava numa empresa. E ele era um rapaz muito na dele. Muito na dele. E às vezes tinha aquelas conversas lá, o pessoal conversando sobre política, outros conversando sobre futebol, outros conversando sobre qualquer outro assunto. E aquele rapaz era na dele sempre. Rapaz da igreja. Todo domingo estava na igreja. E um dia o patrão chamou ele e falou assim: ô fulano, eu percebo que você não fala com ninguém, é na sua, também não arruma confusão com ninguém, né? E rapaz, eu estava aqui pensando, como a gente vai ter uma troca aqui de funcionários, o gerente vai sair daqui, eu estava pensando em colocar um gerente no lugar dele, eu estava pensando em você. Só que você, eu percebi que você é na sua, sabe? Você não se envolve em nada. Não, às vezes não para conversar com o pessoal. E o rapaz foi embora para casa. No dia seguinte ele chegou lá com uma revista debaixo do braço, falando o placar da rodada anterior. Conversou com todo mundo. Conversou sobre política, e não é errado conversar sobre política. Conversou sobre futebol, e não é errado conversar sobre futebol. Ou seja, fez tudo o que o patrão tinha comentado. Passou uma semana, passou 2 semanas, o encarregado saiu de lá, e aí ele, rapaz, até agora o camarada não me chamou, e eu fiz tudo o que ele pediu, criou coragem, foi lá falar com o patrão. Aí o patrão, ao ouvir ele, falou assim, ele disse para o patrão: mas, olha, o senhor disse que eu era assim, não me envolvia, não falava nada, e agora que eu estou fazendo tudo isso, o senhor não vai me colocar como encarregado? O patrão disse para ele algo: se você negou a sua convicção no Deus que você acreditava, e você traiu o seu Deus, eu nunca poderei confiar em você como um encarregado dessa empresa. Porque se você traiu a sua convicção por causa de um cargo, o que você não vai fazer quando você tiver autoridade como encarregado dessa empresa? Não merece confiança. Então, não podemos abrir mão das nossas convicções. Não podemos. Muito bem, vamos finalizar o versículo de número 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, ou seja, por causa de uma fé em Deus, entregam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deixa eu finalizar, irmãos, dizendo o seguinte para os irmãos. O apóstolo Pedro finaliza o capítulo 4 dizendo bem assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, por causa da vontade de Deus, por viverem uma vida com Deus. Sabe o que eles estão fazendo? Olha o que o versículo diz aqui, ó. Eu vou ler com todo mundo. O que está escrito aqui? Entreguem a sua alma ao fiel Criador. Sabe o que significa essa palavra entregue? É a mesma coisa de eu pegar uma quantia e colocar nas mãos do Germano. Ou seja, eu estou confiando esse valor nas mãos do Germano. A Bíblia fala que aqueles que sofrem por causa da sua fé em Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão entregando a sua própria alma, que tem grande valor, nas mãos do
Criador. Nas mãos do Criador. Então, meus irmãos, a perseguição ou as provações que nós passamos, e todos nós passamos, elas não nos visam destruir, elas nos visam trazer para nós amadurecimento. Uma pessoa que passa por provação por causa da sua fé, ela tem que ter na sua mente a seguinte convicção: ela tem que se alegrar, ela tem que estar feliz, porque quando ela sofre por causa da sua fé que ela tem em Deus e por causa das suas escolhas que glorificam o nome de Deus. E por fim, quando a pessoa passa por tudo isso e ela se mantém fiel, o que acontece? Ela está entregando a sua própria alma nas mãos do Criador, nas mãos do nosso Deus. E eu quero finalizar agora a mensagem, pedindo que os irmãos abrem um outro livro, que é o livro de Tiago, está um pouco mais para frente. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Ou melhor, está um pouco para trás, né? Um pouco para trás. Então nós estamos aqui em 1 Pedro. Então vocês vão voltar porque o livro anterior é Tiago. Capítulo 1. Versículo de número 3. Tiago capítulo 1, versículo de número 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O que Tiago está dizendo aqui? Que uma pessoa que tem sua fé provada, vou repetir, para uma pessoa que tem a sua fé provada, lembra do rapaz lá no trabalho? Tem sua fé testada, sua convicção colocada no prumo ali para ver se está certo, e ele é aprovado, o que está fazendo? Ele continua em perseverança na presença de Deus. Vou repetir. Uma pessoa que tem a sua fé provada, as suas convicções provadas, e ele é aprovado, gera nele uma perseverança na caminhada cristã. Em outras palavras, toda vez que nós somos confrontados com as nossas convicções cristãs, e nós glorificamos a Deus através das suas escolhas, das nossas escolhas, gera em nós um combustível para continuar caminhando no caminho certo, no caminho que nos leva até a eternidade com Deus. Amém? Louvado seja Deus, as suas palmas glorifiquem, exalta o nome do Senhor Jesus.